Agora ligou. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador Carlos Molina, vereador Ricardo Zambrana, nossa técnica legislativa Débora, vereador Tenente Melo. Quero desejar uma boa tarde a todos aqui da plateia. É um prazer recebê-lo vocês aqui numa explanação de um projeto tão importante, né, quanto esse. Então, está aberta a 9ª reunião de trabalho da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. E, para dar sequência, vamos dar a leitura da ata da reunião passada. Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Ata da 8ª reunião ordinária. Aos 25 dias do mês de abril de 2019, às 15h30, reuniram-se no plenário da Câmara os membros da Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, os vereadores Fabrício Oliveira Machado, Ricardo Fonseca Thames Zambrana, Carlos Eduardo Corrêa Molina e Rodrigo Sampaio Melo. A técnica legislativa Cacilda Costa assessorou a reunião. Havendo número regimental, o presidente abriu a reunião, solicitando a leitura e colocando em discussão e votação a ata da 7ª reunião desta comissão. Em votação, foi aprovado pelos vereadores Fabrício Machado, Ricardo Zambrana e Carlos Molina. Em seguida, o presidente descreveu que a pauta da reunião seria a leitura do ofício Comunicação Câmara Municipal de Itajubá, número 19 de 2019, e a leitura do ofício 057, de autoria do vereador Ricardo Zambrana. O presidente expôs o ofício Comunicação Câmara Municipal, número 19 de 2019, a pedido da diretoria legislativa, relatando a inscrição do senhor Pedro Ribeiro e da senhorita Andressa Daiane da Silva, que objetivam se manifestar em reunião ordinária da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, para tratar do projeto de lei 4364 de 2019. Em discussão, a comissão deliberou para que a reunião do dia 9 de maio seja para debater esse tema com os seguintes convidados: Andressa Daiane da Silva e Pedro Ribeiro, os quais são favoráveis ao projeto. Para a reunião do dia 30 de maio, a comissão deliberou por ouvir 2 pessoas desfavoráveis ao projeto, caso haja um ofício. Em seguida, após discussão, a comissão deliberou por uma audiência pública com data a ser marcada. Após, o presidente explicou ao público presente a tramitação do projeto de lei número 4364, que institui no âmbito do Sistema Municipal de Ensino o programa Escola Sem Partido. Em seguida, o presidente expôs o ofício número 57, de autoria do vereador Ricardo Zambrana, solicitando inclusão na pauta da reunião dessa comissão a definição de uma data para que o senhor Massude Nassar Neto, secretário municipal de turismo, participe desta comissão para a prestação das ações dos recursos utilizados em comemoração aos 200 anos de Itajubá, realizado pela Prefeitura Municipal de Itajubá. O vereador Ricardo Zambrana expôs sobre sua solicitação. Após discussão, a comissão deliberou por convidar o secretário municipal de turismo para comparecer a uma reunião dessa comissão a ser realizada no mês de junho. Após as considerações finais, nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo, enquanto ser arquivado nessa Casa Legislativa, e lavrou-se a presente ata que vai assinado pelos membros da comissão. Sala das Sessões JK, em 25 de abril de 2019. Obrigado, nossa técnica. A ata está em discussão, a ata está em votação. Quem é a favor da ata, permaneça como está. A ata está aprovada. Bom, vamos dar início à nossa reunião para tratar do assunto do programa Escola Sem Partido. A princípio, tinha sido inscrito o senhor Pedro Dalgol Ribeiro e a senhorita Andressa Daiane da Silva Arantes. E, através de um ofício, o senhor Pedro, encaminhado a mim, presidente, prezado senhor Fabrício Oliveira Machado, venho por meio desse comunicar que participarei de um processo de designação de aulas no município de Pouso Alegre na tarde da quinta-feira, dia 9 de maio de 2019. Sendo assim, não poderei estar presente na reunião da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer para me substituir e acompanhar a senhorita Andressa Daiane da Silva Arantes nas explanações. Indico o nome do professor Ednilson Moisés de Lima e Silva. O professor Ednilson está presente? Então, antes de mais nada, como a gente tinha colocado na reunião passada, vamos chamar apenas 2 pessoas e
Espero que eles, né, eles demonstrem a explanação que vocês, né, estavam querendo. Então, para não haver tumulto, né, eu pediria até que o plenário permaneça sem comunicação, somente os dois que foram inscritos, tá? Esse projeto, como disse na reunião passada, é um projeto, né, polêmico, tem muitos favoráveis, tem muitos contras, então nós vamos atender o pedido de todos, vamos, né, explanar hoje uma posição, acho que dia 30 que nós marcamos, né? Dia 30 já tem inscritos, né? Temos 2 inscritos aqui no dia 30, que é o senhor, só um minuto, que é o senhor Sebastião Abranches Júnior e o senhor Pedro Guilherme da Silva de Carvalho. Então, temos 2 inscritos já para o dia 30. E agora, a gente, depois de verificar tudo isso, depois a gente vai colocar isso em audiência pública. O vereador Ricardo Zambrano, que é o relator, ele vai fazer o relatório após tudo isso, ele vai colocar agora nessa reunião. Então, para a gente sempre tratar muito bem desse assunto, vamos fazer bastante debate para que coloque esse projeto, depois da audiência, permanecendo votado aqui nessa casa. Então, quero pedir peço para o vereador Tenente Melo para acompanhar a senhorita Andressa Daiane e o professor Ednilson Moisés de Lima a tomar parte aqui no plenário. Bom, seja bem-vindo, professor Ednilson, né? E professora Andressa, a esse plenário. Como a gente já tinha colocado, vamos fazer tipo de um debate, vocês vão fazer explanações, com certeza nós iremos fazer perguntas sobre isso, ok? Primeiro vou passar a palavra ao relator da comissão, que ele tem um assunto importante para se tratar. Boa tarde, senhor presidente, vereador Molina, vereador Tenente Melo, aos nossos convidados, ao público que nos acompanha. Presidente, eu recebi aqui realmente a respeito do projeto de lei 4364, justamente esse que entra em debate esse dia, para emitir o parecer em relação ao projeto de lei. E, como já conversado com o diretor administrativo, nós vamos aguardar, e estou comunicando ao senhor, aguardar essas informações das pessoas que vão trazer aqui em relação a favoráveis, a quem não é favorável, e a própria audiência pública, para que possa, sim, então, este relator emitir o parecer em relação a esse projeto de lei. Então, gostaria só de informar o senhor, ficasse registrado na casa, e esse parecer só será dado após, a Comissão de Educação só avaliará esse parecer após a audiência pública. Ok. Pedido... logicamente tem que ser votado, quem aprova permaneça. Então, a missão do relatório da comissão de mérito só será colocado pelo relator Ricardo Zambrano após todas as explanações, correto? Bom, vamos dar início. Às vezes é até meio polêmico, como vamos tratar agora desse assunto. Eu sei que é um projeto que tem muitos favoráveis, muitos contras, tem pareceres favoráveis em algumas câmaras, tem pareceres contrários em alguns lugares. Então, por isso que eu acho que a gente tem que... Não vamos querer colocar esse projeto em votação sem antes escutar justamente a população e justamente quem mais vai ser influenciado, que são os professores.
Então, inicialmente, pode fazer as apresentações, o nome, na onde que trabalha, qual o curso que faz, para a gente começar todo esse debate. Por favor. Eu não vou falar, começa pelo mais velho, né, mas vou dar a preferência. Andressa, pode... Sim, se aperta, isso. Só a apresentação, né? Isso. A gente vai... Meu nome é Andressa, eu sou professora numa escola particular, mas também estou finalizando a licenciatura em Ciências Biológicas, faço mestrado em Educação e Ciências, ambos na Unifei, e dentro, né, da licenciatura eu tenho a oportunidade de atuar no programa Residência Pedagógica, o que me permite também estar inserida na escola pública estadual. Boa tarde. Meu nome é Ednilson, eu sou professor de História. No momento, eu estou ausente da sala de aula para a conclusão de um mestrado na Unifei, um mestrado em Desenvolvimento, Tecnologias e Sociedade. Ok. Bom, eu vou passar a palavra só para iniciar, vou passar ao vereador Carlos Molina, só para começar, vereador, que você é autor, né, ser um dos autores do projeto. Então, eu acho que para a gente começar a essa explanação, esse debate. Bom, da minha parte, eu queria só desejar boa tarde a todos e dizer que nós estamos todos ouvidos. Hoje é dia de ouvir a posição de vocês, enfim, receber de vocês as informações sobre a ótica de vocês que já se demonstraram que são contrários ao projeto. Enfim, acho que a discussão é válida, o vereador Fabrício colocou bem que não há nenhuma pressa na tramitação desse projeto, justamente para isso, para a gente poder ouvir a população, ouvir todos os envolvidos, enfim. Então, eu desejo a vocês sucesso na explanação do ponto de vista. Ok? Antes de colocar, não sei se alguns vereadores podem fazer o primeiro início, mas eu acho que seria melhor um debate pedindo, não interrompendo, mas vamos começar a ter, vocês fazem a explanação, se por acaso surgir alguma dúvida nossa, podemos, e assim seria mais certo, ok? Vereador Zambrano, alguma coisa? Presidente Mello? Boa tarde, senhor presidente. Só para agradecer a presença da Andressa e do Ednilson, quero registrar aqui a presença da minha colega de trabalho, a professora Hélida, também. A todos os presentes, eu falei na outra reunião como seria bom se as reuniões de comissão fossem sempre assim, né? Andressa e Ednilson, vocês têm um papel muito importante nesse momento aqui. Eu acho que vocês sabem disso. Cabe aos vereadores discutir e decidir sobre leis que se implantam na cidade. Se pudermos sempre ouvir a opinião do cidadão, principalmente aqueles que são diretamente afetados na lei, isso nos ajuda muito a tomar uma decisão mais próxima do correto. Então, o papel de vocês é esse. Não se acanhem, não tenham receio de nada, tá? Não é porque eu penso diferente de você, eu penso igual a você, que eu não sou capaz de lhe ouvir. Pelo contrário. Ouvir quem pensa igual a nós é fácil, né? Mas o mais gostoso é ouvir quem pensa diferente de nós. É aí que a gente aprende alguma coisa. Então, não tenham nenhum tipo de problema, acho que o presidente já deixou isso bem claro, de apresentar o seu ponto de vista. Isso vai ser muito útil para o relator e também para aqueles que vão um dia votar em plenário esse projeto. Tá bem? Então, bem-vindos e obrigado por estarem aqui. Então, eu inicio? Não, a gente está conversando uma coisa até a respeito do relator. Podemos iniciar? Primeira fala, pode iniciar. Perfeito. Professor Edmilson. Obrigado. Bom, para que as ideias não se percam, redigimos o que gostaríamos de apresentar aqui. Então, será feita essa leitura da minha parte, do meu ponto de vista, das colocações que eu trago pertinentes a esse assunto. Então, eu gostaria primeiramente de cumprimentá-los, né? Todos vocês aqui, todos os componentes e todos os presentes.
né, dessa respeitável Câmara de Vereadores, aos funcionários, aos colegas e especialmente aos parceiros, né, que vieram reivindicar seus direitos e exercer a democracia e a cidadania, né, acompanhando essa comissão de educação da Câmara de Vereadores de Itajubá. Antes de iniciar a fala propriamente dita, o que me motivou a estar aqui hoje, e gostaria de apresentar isso de uma forma mais clara e contar um pouco da minha trajetória, né? E que isso torna legítima a minha presença aqui, no meu local de fala, para poder expressar o que outros professores gostariam de expressar. Então, me apresentar de uma forma mais completa meu nome é Ednilson, né, sou professor de História, licenciado há 5 anos, estive em salas de aula de Itajubá, Rio de Janeiro e Campos do Jordão, onde eu vivo hoje, né, Campos do Jordão. Atualmente, sou mestrando em Desenvolvimento e Sociedade na Unifei, tratando da realidade e história rural de Itajubá, lugar de onde venho, né? Lugar este que merece de mim respeito, admiração e contribuição para o desenvolvimento humano, cultural e social. Quanto à minha experiência em sala de aula, não é nada diferente àquelas dos meus colegas aqui presentes hoje. É uma realidade cheia de esforço para superar obstáculos, né? Mas movida pela grande vontade de realizar um bom trabalho docente. Inclusive, experiência relatada pela colega e professora Márcia, que esteve no último encontro aqui, nessa casa. Assim, gostaria de compartilhar o que minha experiência vivida em sala de aula me leva a questionar o projeto da Escola Sem Partido. Diante desta minha fala, eu gostaria de apontar 3 questões sobre a proposta colocada hoje. A primeira é a neutralidade na educação. Ao exigir neutralidade no âmbito do ensino e da pesquisa escolar e universitária, o movimento Escola Sem Partido coloca o sistema de ensino em uma situação bastante contraditória e ambígua, na medida em que não existe neutralidade humana e, por conseguinte, também não haveria neutralidade na ciência. Trata-se, então, de um projeto impossível de ser alcançado, mas marcado muito mais por um viés simbólico, capaz de colocar os agentes de ensino em posições delicadas diante de diversas interpretações acerca da nossa realidade. É sabido que diversas questões políticas, socioculturais, econômicas, não fornecem contrapontos ou correntes de pensamento reconhecidas, testáveis e cientificamente respeitáveis para serem debatidas em sala de aula. Decreta-se a idiotização dos docentes e dos alunos, autômatos humanos, e repetir conteúdos que o partido único, né, mas que se diz sem partido, autoriza a ensinar. Trata-se de um discurso que nos transporta a um período quando pouco se falava em diversidade, tolerância e direitos humanos no Brasil. Vemos isso como um retrocesso. Nós temos um projeto político-pedagógico nas escolas que orienta todo o trabalho docente, construído horizontalmente com a sociedade. Vocês já tiveram acesso e conhecem a estrutura de um projeto político-pedagógico? Vocês já participaram da formulação de um projeto político-pedagógico na escola? Se assim o fizerem, verão que estão equivocados quando se referem que a escola impede a intervenção da família. E, desta forma, equivocados também quanto a um ensino neutro. Não há um ensino neutro. A família participa da elaboração do projeto político-pedagógico. Ou seja, nós temos um currículo amplamente debatido. E são definidos quais os conteúdos de cada disciplina que são universalmente acumulados e que devem ser trazidos para a sala de aula. Então, em nossa profissão, não fazemos o que queremos fazer.
Nós temos regulamentação, critérios a serem seguidos. Não é solto, não é feito à vontade de quem vai aplicar. A determinação do currículo a ser trabalhado já tem uma intencionalidade e uma não neutralidade. Não existe educação neutra. Estamos inseridos em sociedades e, por isso, expressamos nossas concepções sempre que nos comunicamos, sendo essencial o convívio com pessoas de diferentes convicções. Os professores possuem, como todos nós, suas próprias concepções morais e ideológicas. Assim, os docentes devem passar aos alunos diferentes percepções sobre um mesmo assunto, não pautando a uma única visão. Isso que garante promover a pluralidade dentro da sala de aula. O erro da escola sem partido é partir do princípio de que a neutralidade na educação é algo possível, mas isso é criar espantalhos, meros conteudistas, sem promover qualquer criticidade sobre a realidade a qual o aluno está inserido. Pregação da neutralidade no ensino é um equívoco, pois no ato de lecionar, há muito do inconsciente no comportamento humano. Freud explica isso. Dependendo da ênfase que o professor dá em um determinado conteúdo, ele já está fazendo uma escolha. Escolher determinadas páginas, determinados temas para aprofundar, determinados exercícios. Ou seja, fazemos escolhas o tempo todo, mas tudo pautado em critérios e valores, que de certa forma inconsciente, uma vez que nossas experiências cotidianas e acumuladas ao longo da vida moldam nossas escolhas. E isso também é dizer que nada vai determinar o ideal do aluno, porque nele também há todo um contexto de vida que não se restringe àquele lugar, no caso a sala de aula, e nem àquele momento, no caso a aula. Esse aluno ainda vai buscar outras fontes de conhecimento fora da escola. E o segundo item que eu trago é sobre a ideologia de gênero. Não há o que vocês chamam de ideologia de gênero nas escolas brasileiras. O que se promove são discussões sobre orientação de gênero e educação sexual, que buscam prevenir abusos, gravidez na adolescência e doenças sexualmente transmissíveis. Além disso, essas discussões são importantes para combater preconceitos como a homofobia, o machismo e outras formas de discriminação em função de gênero, já que a perpetuação desses problemas se devem principalmente à falta de informação e reflexão sobre o assunto. Esse movimento, Escola Sem Partido, ao proibir que o ambiente escolar seja espaço de construção coletiva e plural, fomenta a perpetuação de tabus e paradigmas de segregação. Quando negamos o debate, sobretudo dentro da sala de aula, não damos o direito de nossos alunos exercitarem o seu pensamento crítico e estamos impedindo de crescerem. E, dessa forma, a gente acaba colaborando para que a reprodução de erros graves, como a violência, se perpetue. Dessa maneira, teremos uma sociedade cada vez mais intolerante, racista, homofóbica e que não respeita a diversidade. Esse projeto nega a diversidade e incentiva a intolerância. Quando uma criança entra na escola e mata usando a arma do pai, todo mundo fica espantado. Quando um adulto entra numa boate e mata 49 pessoas, a gente se espanta. Quando tocam gasolina, né? Quando ateiam fogo em um cidadão em situação de rua, dormindo em praça, o povo fica chocado. Esse é o resultado que se espera de uma escola sem partido, porque não possibilita a criticidade sobre a nossa realidade. É a ideia de que a escola não é um lugar para respeitar a diversidade e que a escola é um lugar que precisa da intolerância. Isso é grave, porque se a escola não discute sexualidade, as DSTs vão continuar se disseminando, preconceitos se disseminam. Os índices
para a gente ter uma ideia, de HIV estão aumentando, principalmente entre os jovens. Se não debatemos na escola, a criança que é abusada dentro de casa passará a vida sofrendo em silêncio. Como que a gente identifica isso? Porque o que as pesquisas mostram é que o abuso que a criança sofre, não sofre na escola, não sofre pelo professor, sofre pelo pai, pelo padrasto, sofre pelos mais próximos, por pessoas que entram quando a porta está aberta. Entre 2011 e 2017, o Brasil teve um aumento de 83% das notificações gerais de violências sexuais contra crianças e adolescentes. Esses são dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Da mesma forma que precisamos falar sobre abuso sexual nas escolas para combater o abuso sexual, precisamos discutir sobre moral e sexualidade, sim, para combater a homofobia, a transfobia e o machismo. Discutir, sim, sobre religiosidade, sobre o Islã, sobre matrizes africanas, discutir sobre todas as religiões, para que cultivemos uma sociedade tolerante e respeitosa, que visam a tolerância e que visam respeito. É importante estudar história, é importante estudar filosofia, é importante estudar sociologia. Por exemplo, o Holocausto matou 6 milhões de pessoas e Hitler foi eleito democraticamente. E a população acreditava que aquela higienização era boa para o mundo. A escola tem que ter a escuta para a realidade dessas crianças e adolescentes que foram estupradas e abusadas. Professores são seres com passado, presente e futuro, com compreensões, imaginações, essência, coerência. E, por fim, o terceiro item que trago é sobre a inconstitucionalidade do projeto. Primeiro, o projeto ataca os princípios consagrados da Constituição Federal. Embora há pessoas que tentem rasgar essa Constituição todos os dias, ela ainda existe e, além de democratizar, trouxe direitos e garantias constitucionais importantes. A liberdade de aprender e ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento está previsto na Constituição. Então, nenhuma lei estadual, nenhuma lei municipal pode tirar do professor esse preceito constitucional que nos garante a liberdade de aprender, de ensinar e evoluir. Então, temos que lembrar que esse projeto tem posicionamento contrário unânime em várias instâncias pela sua inconstitucionalidade. Então, é inacreditável que vocês, inclusive os que estão aqui presentes, não só proponham um projeto desse tipo, como aproveitem dos espaços das reuniões ordinárias para apresentarem e defenderem um projeto que é inconstitucional. Quem tiver dúvida, é só buscar o significado dessas palavras. O Supremo Tribunal Federal, ele já julgou inconstitucional e ainda há uma instância para reverberar tal proposta. Depois ainda temos o posicionamento do Ministério Público Federal, através da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que já se posicionou pela inconstitucionalidade desse projeto. Não existindo ensino neutro, sem visão do mundo, qualquer ação que busque coibir a manifestação de ideias em sala de aula é inconstitucional. O projeto também coloca em vigilância constante os docentes, ferindo a liberdade de ensinar. A perseguição se materializa no incentivo e ameaça de que os professores sejam denunciados ao Ministério Público com justificativa em termos completamente genéricos, como doutrinação, propaganda política, opiniões ideológicas. Está aí no projeto, nos artigos 6º e 7º.
quem vai decidir o que é e o que não é doutrinação? Que régua será usada para definir isso? Como mediremos? Seria doutrinação afirmar que o nazismo foi um movimento de extrema-direita e eliminou milhões de judeus? Seria doutrinação afirmar que o golpe militar rompeu com a democracia e matou milhões de inocentes? Milhares, perdão. Seria doutrinação toda a movimentação das escolas em prol das diretas já e dos caras pintadas, que provavelmente muitos aqui já participaram. A questão que fica é: como um professor vai se sentir valorizado e entrar numa sala de aula motivado a ensinar se, além de toda a já conhecida situação de precarização da educação, estar sob a constante ameaça de ser denunciado por qualquer fala que se encaixe no que vocês entendem ser ideologia? Como que é o trabalho docente? Como melhorar a situação da educação municipal, impondo medo e censura aos professores de serem denunciados por qualquer fala que se enquadre nessa expressão completamente vazia, que é a doutrinação? A ameaça se concretiza ainda no incentivo de que os alunos e pais filmem os professores, com o fim de persegui-los. Primeiramente, a própria legislação do Estado proíbe a utilização de celulares em sala de aula. Em segundo lugar, tornar a atividade do professor uma vigilância constante é submetê-lo à censura, ao medo, e isso é o mais claro sinônimo de desvalorizar, desqualificar e impedir o exercício da docência. No estado de Santa Catarina, por exemplo, já há um inquérito aberto pelo Ministério Público com os fins de investigar perseguições incitadas por defensores do projeto do partido da escola sem partido. E isso que precisamos para o nosso município? Além disso, o projeto de escola sem partido fere princípios constitucionais como a laicidade do Estado, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e a proteção contra a censura. O artigo 206, no inciso 2º e 3º da Constituição Federal de 88, é claro a ordenar que o ensino escolar deve ser ministrado com base nos princípios da liberdade de aprender, de ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, e do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas nas instituições de ensino, públicas e privadas. A escola sem partido, ao mesmo tempo em que fala de liberdade de expressão, cerceia a manifestação de pensamento crítico e coloca o educando numa condição subordinada. Há ainda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, é a número 93 e 94 de 96. Legislação infraconstitucional no âmbito educacional, que detalha os direitos e organiza os aspectos gerais do ensino. O artigo 1º da LDB dispõe que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil, e nas próprias manifestações culturais. É possível concluir, portanto, que a educação é fruto de um conjunto de instituições e ambientes que proporcionam uma diversidade de saberes. É diversidade. O ambiente escolar ele é plural. Se é plural, tem diversidade de ideias, de saberes. Entre os princípios que embasam a educação segundo a LDB e que não são mencionados expressamente na Constituição Federal de 88, nos cabe mencionar o respeito à liberdade e o apreço à tolerância, à valorização do profissional da educação escolar e à gestão democrática do ensino público. A Convenção sobre Direitos das Crianças de 1989, do qual o Brasil ele se tornou signatário em 90, expõe em seu artigo 13, no inciso 1,
que a criança terá o direito à liberdade de expressão. Este direito incluirá a liberdade de buscar, receber e transmitir informações e ideias de todos os tipos, independentemente de fronteiras, de forma oral, escrita ou impressa. Por meio das artes e também por meio de qualquer artifício que a criança venha escolher. No mesmo sentido, ordena o artigo 14, inciso 1. Os Estados partes respeitarão o direito da criança à liberdade de pensamento, de consciência e de crença. O artigo 14, inciso 2. Os Estados partes respeitarão os direitos e deveres dos pais e, quando for o caso dos representantes legais, de orientar a criança no exercício do seu direito, de modo consistente com a evolução de sua capacidade. Percebe-se aqui o direito de liberdade de expressão, de opinião e de pensamento no horizonte de uma educação descortinada sob o manto da pluralidade de ideias. Os defensores do movimento Escola Sem Partido entabulam uma defesa para além daquilo que é preconizado na Constituição Federal e na legislação educacional brasileira, por exemplo, a LDB, os PCNs e as diretrizes curriculares. São essas instâncias que normatizam os conteúdos que devem ser ministrados em todos os níveis de educação formal em nosso país, como também os objetivos que a educação deve cumprir. Mais do que isso, a Escola Sem Partido não leva em conta o caráter de um regime democrático que se manifesta na liberdade de expressão e na pluralidade de ideias, para que o educando, ao deixar a escola, tenha conhecimento acerca das diversas opções teóricas para depois realizar a sua caminhada de maneira ética, autônoma e cidadã. A Constituição Federal, ela estabelece que a educação da criança é a obrigação do Estado, dos pais e responsáveis e de toda a sociedade. Também, de acordo com a nossa Constituição, a finalidade da educação nacional é garantir que o indivíduo se forme enquanto pessoa, enquanto cidadão e enquanto trabalhador. Para formar os alunos dentro dessas três dimensões, os professores, que são pessoas que tiveram também formação para esse fim e, portanto, detêm o saber profissional, vão elaborar os mais diferentes tipos de atividades. Se os pais não concordam com estes valores e querem educar seus filhos dentro de uma cultura de intolerância racista e misógina, eles podem o fazer em casa, mas não podem interferir nos objetivos da educação, que devem ser garantidos pela escola e está embasada dentro da Constituição. Convergem, na percepção do movimento de Escola Sem Partido, duas negações. A primeira é a negação do caráter republicano da instituição escolar. Sua função pedagógica é que importa a educação para o convívio com as diferentes visões de mundo em uma sociedade pluralista e democrática. A socialização da escola é importante, entre outros motivos, porque oferece às crianças o contato com valores diversos ou diversamente interpretados. Aqueles que estão presentes na família, na família, na escola, na igreja. A segunda é a negação do Estatuto da Criança como sujeitos de direitos. O direito de conhecer o mundo e de adquirir instrumentos para pensar com autonomia. Assim, caros colegas e senhores vereadores, muito do que vivi em sala de aula não é ensinado nos cursos de graduação. Somente quem tem a vivência e conhece a realidade do chão de escola consegue perceber a dimensão e a importância do conteúdo que é ministrado para os alunos e, sobretudo, a importância do ambiente escolar plural, capaz de representar a diversidade estudantil e suas potencialidades. Os alunos em sala de aula não são homogêneos. Por isso, o debate sobre a realidade se faz necessário. Acontece que a escola não é só conteúdo,
E nós, professores, não estamos em sala de aula somente para exercer uma função produtivista. A nós também é dado a função de identificar e acolher a subjetividade e a individualidade do aluno, que não está explícito nas cadernetas de notas. O aluno não é amorfo, passivo ao conteúdo e ideias levadas pelo professor. Ele questiona, e ele vai nos questionar. Considerá-los seres passivos é uma ingenuidade e ignorância sobre o universo educacional. Finalizando, então, a minha fala, é preciso considerar o projeto do Escola Sem Partido algo sem sentido, uma anomalia educacional e, sem dúvida, social. Isso é o que eu tenho para dizer com vocês hoje. Parabéns, Ednilson, pela explanação. E agora nós vamos entrar na hora do debate, depois, né? Eu estou vendo que vocês, é a mesma fala? É que eu estou vendo vocês dois escritos, a sua, é que eu pensei que vocês dois tinham montado junto. Então vamos primeiro, né? Tipo, bancar. Não, vamos. Senão, não é melhor, eu acho melhor, porque senão vai. Aí já fica um falando, depois a gente dá a palavra para você. Tá, tudo bem. Então tá. Eu estou vendo você olhando o relógio, está com... Não, tá certo. Então vamos. Aí às vezes entra às vezes a fala é para os dois. Ok. Boa tarde. Agradeço a presença de todos aqui e a oportunidade, né, de estar aqui e expor um pouco do nosso... né? Até porque o tempo é limitado dos nossos pensamentos e do nosso posicionamento. Como eu já me apresentei, meu nome é Andressa e eu venho aqui representar os professores em formação e os demais professores, né, que atuam na rede pública ou privada. E estes professores estão insatisfeitos com esse projeto de lei proposto. Portanto, baseado na minha experiência como licencianda, como mestranda e também professora, eu venho falar contra o projeto de lei que institui no âmbito municipal de ensino o programa Escola Sem Partido. Ao primeiro contato com a expressão Escola Sem Partido, muitos tendem a aprovar a ideia sem maiores ressalvas. Escola sem partido? Legal. É evidente que escola não tem partido. Essa obviedade, portanto, não é anunciada à toa. Na verdade, trata-se de uma estratégia simpática e deliberada para enganar e para que essa ideia possa se difundir. E uma mentira, repetida muitas vezes, toma corpo de verdade. E aponta a seguinte frase: o súdito ideal não é aquele que defende fervorosamente um determinado princípio, mas aquele que não vê diferença entre o fato e a ficção, o verdadeiro e o falso. Por isso, eu convoco a todos que, independente de ser contra ou a favor, né, do projeto, isso não significa que você é de um lado ou que você é de outro, né? Então, eu convido a todos a pensarem junto comigo. Eu não vou ficar aqui contextualizando o movimento Escola Sem Partido, né, contando toda a história daquela coisa, mas peço que as pessoas prestem atenção no histórico, que elas busquem isso. Porque se você for buscar, você vai ver que, para quem não sabe, o movimento ele foi fundado por um jurista e procurador, que, inclusive, usou como base o Código de Defesa do Consumidor. Ótimo! De cara eu afirmo, a educação é uma mercadoria? Não. A educação é um direito. Desde 2014, quando o projeto foi apresentado, ele sofreu várias mudanças significativas. Vocês podem acompanhar isso se fizerem uma pesquisa. Mas nenhuma mudança tirou o seu caráter principal, que é um discurso conservador que apoia a perseguição aos professores. A proposta prevê a punição
para professores que abordassem diversos temas em sala de aula, como a questão de gênero, política. Mas, além do nome, que por si só é enganoso, enganoso também tem sido o discurso daqueles que o defendem. Então, estão sendo colocados projetos do mesmo tipo, né? Que tem, por fim, a censura. Só que com um discurso mais brando. Estão tentando amenizar a história. Inclusive, em algumas cidades está havendo alguma alteração do nome, né? No nome do projeto de lei, né? Não é escola sem partido, é escola livre, enfim. Mas essa é uma ideia, o que eu quero dizer é que estão tentando disfarçar aí, né? Tentar disfarçar para que isso passe de maneira despercebida. Mas a verdade é que todos os projetos resumem a visão de que o professor não é um educador, mas sim um doutrinador subversivo, infiltrado nas escolas com o fim único de disseminar suas ideologias. Trata-se de um projeto que fere a liberdade de ensino e a autonomia docente, além de ser inconstitucional. Então, gente, quem estiver vendo, por favor, não caiam nessa falácia que anda sendo pregada por aí. Não existe versão light desse projeto. Trata-se apenas de uma manobra para disfarçar as incoerências desse projeto. Se você defende um projeto de lei que é inconstitucional, se você defende a fixação de cartazes no local de trabalho de outras pessoas para lembrar elas do dever moral delas quando exerce a profissão, se você entende que as pessoas precisam ser filmadas no exercício da sua profissão, não existe versão light do Escola Sem Partido. Não existe versão light de censura. Não existe versão light de perseguição. Não existe versão light de desrespeito ao docente. Então, agora eu aponto algumas das principais falhas identificadas no projeto. Algumas das principais falhas, né? Porque são muitas. Algumas já expostas aqui pelo meu colega e eu vou complementar com mais algumas. Primeiramente, eu queria me referir ao resumo de direitos na forma de um cartaz que eu considero medíocre. Eu, inclusive, gostaria, se pudessem colocar esse cartaz. Eu não queria que ficasse por muito tempo para não dar muita, né, não dar muito palanque para ideia. Próximo. Por que eu chamo de medíocre esse cartaz? Porque querem reduzir a nossa formação e a nossa prática pedagógica a um cartaz. E esse cartaz, eles dizem que deve ser fixado nas escolas, né? Só que esse cartaz traz uma visão muito limitada e limitadora em relação à nossa prática pedagógica. Aqui está o cartaz. Todas as versões do projeto trazem esse cartaz. Simplista. Como eu disse, eu não vou perder tempo, né, lendo, mas vocês podem fazer isso, podem buscar, que está aí sendo divulgado, inclusive aqui na Câmara, durante as reuniões ordinárias, né? Mas, se a gente observar esse cartaz, nós vamos ver que o Escola Sem Partido como um todo, ele já traz, né, uma simplicidade, uma simplificação das coisas. E agora eu peço para o meu colega da comunicação colocar o próximo slide. Isso. Esse é o Decreto de Lei 477 de 1969, da época da ditadura. Se vocês forem observar, a ideia é a mesma, o caráter é o mesmo. Mostra, obviamente, né, esse caráter autoritário e antidemocrático desses projetos diante da prática docente. Qualquer similaridade não é mera coincidência. Então, se você, não sei nem onde que eu olho, se você não sabe o que é Escola Sem Partido, eu te digo, é ditadura militar. É ditadura militar. É retrocesso.
Porque desde aquele período, 1969, os professores já conquistaram muitos outros direitos, os alunos também. Né? Direitos que estão em documentos federativos, em estatutos. Portanto, não precisamos daquele cartaz medíocre. Não precisamos. Porque se vocês forem procurar, vão ver que o projeto, na verdade, ele é maior que isso. Eles apresentam esse cartaz, que parece bem simplista. É toda lei, todos os direitos reunidos em apenas um cartaz? Não. Vocês vão ver que o projeto ele tem um site. Visitem esse site. Apresenta mecanismos para incentivar o aluno a atuar contra o professor. Incentiva a comunidade a atuar contra o professor, caminhando para o objetivo de tornar crime a liberdade de ensinar, de aprender, previstos em Constituição Federal, como mostrou meu amigo aqui. E o segundo ponto que nós consideramos falho, e inclusive é uma pergunta para vocês, o que é ideologia? O que é ideologia, Molina? Porque vocês usam essas expressões, ideologia, doutrinação, mas no projeto de lei, é um projeto de lei, não especifica o que é. Em nenhum texto ou discurso vocês especificam. Ideologia é uma palavra que remete a uma gama diversificada de significados, que a gente nem dá conta de estudar no mestrado, né, de uma maneira geral. Então, assim, não dizem o que é doutrinação, então qualquer coisa pode ser doutrinação. Por qualquer coisa a gente vai ser filmado, vai ter a nossa imagem exposta. Se a gente prestar um pouquinho de atenção, a gente vai ver que eles consideram ideologia tudo que não é a ideologia deles. Agora, o terceiro ponto que eu devo apresentar se refere à generalização que tem sido feita em relação a casos isolados. Então, eu queria dizer assim, que essa ideia, tanto no âmbito nacional quanto aqui em Itajubá, não veio de uma pesquisa real. Vocês não gostam de dados? Eu quero dados. É com os dados que a gente mostra e que a gente comprova, né? Eu quero que seja comprovado que o que mais afeta o aprendizado no Brasil são questões que envolvem, né, imposição política e ideológica. Cadê as pesquisas? Eu não aceito pesquisa do Census, não. Porque o Census é aquela mesma que disse que o Aécio Neves ia ganhar disparado. Enfim, não vamos, né? Só para contextualizar. Ou seja, é preciso desmistificar todas as incoerências desse projeto. Porque senão todos perderão. Todos. Inclusive aqueles que acham que estão ganhando. Na verdade, estão perdendo. Porque estarão criando espantalhos e não filhos. Viu, papais? E nós temos vários aspectos a serem debatidos. Desde a falsa neutralidade, né, que o meu colega colocou, até a inconstitucionalidade dessa ideia. Mas a gente vai ter a hora certa para tudo isso, então eu vou me ater aos meus pontos. E o próximo que eu gostaria de colocar é em relação à questão dos valores familiares e a educação escolar, né, que tem sido bastante colocada. A primeira coisa que precisa ficar bem clara é que a escola é um espaço frequentado por alunos de distintas convicções morais, religiosas. Por isso, é impossível que o professor evite contradizer as convicções vindas das mais diversas famílias, sem comprometer o caráter educativo da escola. Mas o nosso processo histórico de luta garantiu que houvesse o colegiado escolar, com a participação de grupos familiares, alunos, toda a comunidade. Portanto, apesar da família e da escola serem instituições diferentes, não tem que haver essa separação. Deve existir um trabalho em conjunto. Então, eu deixo claro que a escola é um espaço plural, sim, né, democrático, inclusivo. Então, nós compreendemos que existem diferentes tipos de pessoas, e que valores como igualdade, respeito a diferentes expressões da sexualidade, respeito a diferentes religiões, esses valores não vão ferir os valores da família, e sim complementar os valores da família.
Porque você está dando ao aluno as ferramentas que ele precisa para ser um cidadão mais completo e mais ativo, não é, professor? Então, temos que nadar contra esse mar de ultraconservadorismo, não tem outro nome, que anda se disseminando. E entendermos que os nossos filhos, as crianças, os adolescentes, não estão mais na geração analógica. Então, o que acontecer de debates mediados, né, o que não acontecer de debates mediados pelo professor na escola, vai estar acontecendo na internet, vai estar acontecendo nos outros espaços sociais, nas redes sociais, né? Todos têm acesso a isso. Só que a diferença é que nós temos formação ética e pedagógica para fazer isso. Nós temos competência para discutir isso. Então, o papel da escola é, sim, preparar os estudantes para entender e assimilar diferentes pontos de vista. Entender as transformações do mundo. Outro ponto a ser destacado, né, em relação a esse movimento Escola Sem Partido, é que o movimento entende que os educandos são figuras passivas, que os alunos são figuras passivas. Quando a gente escuta os discursos que estão sendo disseminados, eu paro e penso, não, meu aluno não é assim. Esse não é um aluno que eu conheço. É uma pessoa, um ser totalmente passivo. Como assim? A relação educacional ela é permeada por disputas, nas quais as crianças e os jovens seriam a parte mais fraca. Isso é o que o Escola Sem Partido acaba demonstrando. Né? Mais vulnerável, incapaz de discernir acerca do que lhe é passado. Essa pretensa vulnerabilidade poderia ser levada ao extremo, na medida em que o educando deveria aceitar e concordar com tudo o que é dito pelo professor. Como analogia, entende-se que a sala de aula, né, seria uma espécie de cativeiro. Por isso que eles dizem, né, que o aluno ele tem audiência cativa. Né? O professor tem audiência cativa em relação ao aluno. E esse cativa vem de cativeiro. Eu não conheço uma escola assim. Então, a Escola Sem Partido coloca os professores como opressores dos estudantes, dando uma falsa ideia de que a relação ensinar e aprender, nessa relação existe a lei do mais forte, mas não existe. Se existir, nós teremos os opressores e os oprimidos. No caso, nós, professores, seríamos os opressores e os nossos alunos os oprimidos. As crianças os oprimidos. Portanto, há uma negação do estudante como sujeito. E dizem que ele precisa ser protegido. Protegido dos professores. Saiba, nós não tratamos os alunos como objetos. Não tratamos eles como sujeitos inferiores ou menores, como pessoas menores. Na educação, existe a relação entre os sujeitos. Entre o professor e o aluno, entre ambos, e toda a comunidade escolar. Nós sabemos que a relação de aprendizagem é uma relação, né, entre sujeitos. Quando a gente ensina, a gente também aprende. A nossa relação com os alunos, seja com crianças, jovens, adolescentes, adultos, é uma relação de compreensão e respeito. O aluno não é passivo na sala de aula. Quem afirma isso realmente não conhece a sala de aula direito. Principalmente essa última geração, gente, eles pesquisam tudo, procuram tudo, vêm com várias perguntas. Então, eu volto a afirmar aqui o que o meu colega disse. Não existe neutralidade no ensino. As teorias científicas mostram isso. O espaço escolar permite a construção de uma formação humana, pela pluralidade, pelo diálogo, pela diferença. Em geral, é na escola que as referências, os valores, as verdades acerca da própria condição humana são compreendidos. Então, eu venho aqui dizer que nós, que trabalhamos com educação, na rede pública ou privada, nós, professores, somos uma categoria profissional e merecemos e exigimos respeito. Eu não estava andando na rua aí sem fazer nada e fui chamada, entra numa sala de aula. Não. Antes de entrarmos na sala de aula, e depois também, porque a nossa formação não tem fim, nós passamos por uma formação intensa, passamos por processos seletivos, quando tem, né, concurso.
Eu não vejo ninguém se preocupando em interferir no exercício dos outros profissionais. Eu, que sou formada em enfermagem, já estive numa sala de cirurgia. Vai você interferir na cirurgia do médico? Não, ele tem a competência para fazer o que ele está fazendo. E para responder pelo que ele está fazendo também. Há uma inversão de valores no nosso país, que a nossa profissão é tão desvalorizada, né? Vocês já estão cansados de ouvir isso. Todos já estão cansados, ninguém é ingênuo, desrespeitada. Todo mundo acha que pode dar palpite sem conhecer a complexidade. O princípio primordial é o respeito. E respeito é o que temos para com o nosso aluno. Nós respeitamos a diversidade religiosa, a diversidade de orientação, a diversidade da composição das famílias, porque não existe só a família tradicional. Nós respeitamos as nossas comunidades escolares. As crianças vão para a escola como elas são. Nós respeitamos, porque nem fora, nem dentro da escola, as crianças têm que ser alvo de violência. A escola que queremos deve ser uma escola que respeita a identidade do aluno. A escola não estabelece nada para os alunos, nada. E nem antecipa a sexualidade de ninguém. O que faz isso, sabe o que é? É o acesso ao celular sem supervisão dos pais. É o acesso a canais, a vídeos, a filmes disponíveis em casa. E é com isso que os pais de família, ou a família tradicional, que vocês tanto se referem aqui, têm que se preocupar. A relação professor-aluno deve ser pautada por, no mínimo, confiança e respeito mútuo. Então, os estudantes não formam uma audiência cativa facilmente influenciável, incapaz de refletir sobre o que é ensinado em sala de aula. Os alunos possuem seus próprios pontos de vista, construídos em suas diversas relações com a família, amigos, mídia, igreja, escola e vários outros espaços sociais. Comparando as diversas mensagens recebidas nesses grupos, é que aí eles definem aquilo em que acreditam ou não. Como que vocês vão ficar fiscalizando todos esses espaços? Para concluir, eu trago para vocês um pouco da realidade da escola. Vivemos em um constante fracasso. Eu considero isso. Sabe por quê? Ainda mais a gente que trabalha com educação ambiental. A gente, né, tenta formar pessoas mais humanas, menos consumistas, e o que a gente tem visto por aí, né, cadê os 70%? O que a gente tem visto por aí são pessoas competitivas, egocêntricas, né? Se doutrinar é comunismo, o meu comunismo não está servindo para nada. Para nada. Porque quando a gente vai problematizar a educação ambiental, eles preferem ficar no celular, né? E não é filmando, não, é, né, socializando. Né? E quando a gente questiona o modelo vigente, porque em educação ambiental a gente precisa questionar o modelo vigente, o capitalismo, será que eu vou poder fazer isso ainda? Então, a gente questiona as políticas governamentais, que não existem ou que, né, estão lá apagadas. Convém destacar que a má qualidade da educação brasileira encontra-se diretamente ligada às questões relacionadas com a formação inadequada dos professores, a fragilidade da gestão das redes municipais, né, estaduais e federais, a ausência de um processo de construção de um currículo adequado, falta de carreiras docentes mais bem estruturadas, do que, né, diz respeito à remuneração, à cobrança por resultados, falta de uma escola mais capacitada para mobilizar a comunidade de modo a enfrentar com mais criatividade e desenvoltura os desafios atuais. São muitos. O movimento Escola Sem Partido não evoca e nem tematiza tais aspectos, aspectos esses trazidos, inclusive, pela professora Márcia na segunda-feira, durante uma reunião ordinária. O movimento Escola Sem Partido não evoca e não tematiza isso. Preocupa-se com os educadores vistos como potenciais corruptores e que, portanto, devem ser permanentemente vigiados, controlados e, se for o caso, punidos.
Ao difundir a ideia de que a escola seria local de doutrinação ideológica, os defensores da escola sem partido militam em favor da ampliação do controle e da precarização do trabalho docente, do desrespeito à autonomia das escolas e dos sujeitos da educação, e em favor de todos aqueles que têm lucrado substancialmente, né, com esse projeto. E eu preciso dizer, estamos extremamente decepcionados com o fato de integrantes de uma comissão de educação defenderem explicitamente esse tipo de projeto. Precisamos de governantes que nos deem voz, que nos representem, ao invés de criarem projetos inúteis. E que dispersam a atenção da população e não colocam em ação o que realmente tem importância para a cidade. Independente de terem professores nessa comissão. Porque, né, onde já se viu dizer, eu não me posiciono politicamente na sala de aula? Já ouvi coisas assim saírem daqui. Quem fala esse tipo de coisa não tem entendimento sobre a prática pedagógica. Está faltando pisar mais no chão da sala de aula. Está precisando de discussões mais profundas sobre essa insanidade que é apoiar o Escola Sem Partido. Mais triste do que ver pessoas que não são professores defenderem esse tipo de projeto é ver professores ferindo a nossa classe. O que eu vejo são professores que desconhecem o que realmente acontece em uma escola pública, o que acontece nas escolas municipais, porque se conhecessem, a professora Márcia não precisaria ter vindo aqui na segunda-feira, expor todos aqueles problemas, e vocês não teriam demonstrado tanta indignação, surpresa em relação às colocações dela. Problemas sentidos na pele, por quem se formou, se preparou para estar lá, mas não se preparou para a falta de respeito e para a falta de humanidade. É uma covardia colocarem toda a culpa da situação atual da educação no professor. Vocês escutaram vários problemas relatados por ela, parabenizaram ela pela fala, prestaram total apoio. E vão falar sobre escola sem partido? Vocês estão querendo discutir e aprovar um projeto que desvaloriza ainda mais o professor? A culpa da educação estar como está não é por causa de doutrinação. E a educação não está como está porque os governantes desconhecem os problemas enfrentados dia a dia nas escolas. Eles não são ingênuos, vocês não são ingênuos. Conhecer, vocês conhecem, mas não lidam com eles. Não é cerceando a liberdade do professor na sala de aula que vocês vão melhorar as condições da educação aqui em Itajubá ou no Brasil. Então, qual o sentido de um projeto desse? Países com melhores índices, já que as pessoas gostam de índices, na educação, como a Finlândia, tem como princípio primordial a relação de confiança entre o professor e o aluno, de confiança entre a escola e a família. É isso que vocês querem destruir? Já não bastava a ala conservadora que tem lá no Congresso, agora temos uma aqui também. Pessoas que tentam se colocar como defensoras da moral, dos bons costumes, protetores da família tradicional. Como assim? Tira esse escudo moralista, amigo. Deixa essa hipocrisia de lado. Vamos lá para o chão da escola pública. Aí você aproveita e chama aquele pai lá, que não vai nem para buscar o boletim do filho, ou que só aparece quando o filho já reprovou. As condições de aprendizagem dos alunos estão sendo garantidas? Ninguém está preocupado com a formação da cidadania. Ninguém está preocupado com as possibilidades de aprendizagem, de reflexão. Precisamos de medidas profundas e não simplistas como escola sem partido. Então, eu convido vocês para discutirem questões que realmente são importantes. Eu repito, salário dos professores, condições melhores de trabalho. Convido vocês a discutirem questões que envolvem a saúde dos professores. Depressão, ansiedade, pânico. Já atendi muitos professores no hospital com todas essas questões.
Convido vocês a desenvolverem projetos com foco na formação inicial e continuada dos professores. Isso é muito falho aqui em Itajubá. As falas proferidas nacionalmente por um movimento ultraconservador, as falas proferidas por alguns vereadores aqui da casa, e que eu sei que ainda vão ser disseminadas, viu, gente? Ainda vai continuar acontecendo, ainda vão continuar sendo reproduzidas por pessoas que sequer conhecem e sentem na pele as mazelas da educação. Frases de efeito como escola não é palanque. Essas falas só contribuem para a desvalorização e desrespeito com a profissão que eu escolhi e me dedico. E eu não estou aqui por falta de opção. Estamos cansados de ouvir, mas eu repito, a docência deveria ser a profissão que mais deveria ser valorizada. Inclusive, eu aposto que muitos professores que passaram pela vida de vocês, vereadores, né, contribuíram de alguma maneira para a formação política de vocês. Contribuíram para que vocês estivessem aqui agora, ocupando cargos de representantes. Professores que agora vocês chamam de doutrinadores, mas que trouxeram para vocês a possibilidade de enxergarem além. Então, como representantes, eu peço que vocês cumpram com a função de vocês. Né? Eu chamo a atenção para que vocês façam o papel de vocês, com coerência, com probidade. Chamo você, que está aí ouvindo, e a gente vai divulgar, né? Vai continuar se movimentando. Chamo você e a todos que me escutam para o agora, para o agora. Independente de vocês quererem conduzir, né, as decisões em relação a esse projeto com a maior calma, né, mesmo porque a educação, ela, né, um tema relacionado à educação, ele precisa assim, de todo cuidado, né, possível. Mas não sei, às vezes vocês estão esperando um posicionamento do Congresso, né, ou às vezes vocês estão tentando cansar a gente. Mas não importa. Eu chamo a atenção de vocês para o agora, para o agora. Para olharem agora para todas essas incoerências e reconhecerem que esse projeto é descabido e inconsistente. Pedimos que esse projeto seja enterrado, arquivado o mais rápido possível. Parem de disseminar essas ideias desrespeitosas sobre o professor. Eu agradeço por, né, estarem aqui nos escutando, mas nós, professores, esperamos uma ação. Porque essa questão de mandato de vocês é algo muito transitório, né? No ano que vem, muitos de vocês podem nem estar ocupando a cadeira que estão ocupando agora. Então, vamos fazer agora, né? Porque pode ser que vocês não estejam aqui, mas a nossa luta vai continuar. A gente vai continuar matando um leão por dia. A nossa luta sempre vai existir. E a nossa luta agora é para que esse projeto Escola Sem Partido não prospere. Portanto, eu convoco a todos que defendem a democracia, os direitos sociais, porque a educação não é pauta exclusiva só dos professores. É uma pauta de todos nós. Eu convoco vocês a dizerem não à tentativa permanente de desqualificar a nossa profissão docente e dizerem não à tentativa de criminalização do professor. Portanto, todos vocês que me escutam, se atentem ao fato do quão doutrinárias e ideológicas são as falas das pessoas que defendem o programa Escola Sem Partido. Então, essa ideia de que prezam por uma não ideologia, uma não doutrinação, é uma mentira. Me desculpem, mas eu não tenho outra palavra para definir, a não ser mentira, né? Para definir esses absurdos que a gente ouviu e vai continuar ouvindo. Por isso, se atentem. Assim como a escola, nenhum projeto de lei é neutro. Todo projeto de lei está inserido em contexto político, social, e vendo o contexto em que o Brasil está vivendo atualmente, eu entendo por que estamos aqui, nos movimentando e lutando para combater o Escola Sem Partido. Fiquem atentos, mobilizados, vigilantes, porque os mesmos que apoiam essa ideia apoiam tantos outros, né, desatinos que a gente tem visto na saúde, na educação. Eu nem vou citar aqui para poder finalizar a minha fala, né? E se agora está ruim, pode ainda ficar pior se todos não saírem aí de casa, né?
e vir aqui. Todos precisam vir aqui, porque todos precisam ser ouvidos. Se todos não fizerem a coisa certa, principalmente nas urnas, gente. Nas urnas, o ano que vem. Né? Então, observem sem engano. E não esqueçam, porque tem gente que, né, gosta de ter uma amnésia. Não esqueçam de tudo que é decidido, sobretudo nesse lugar. O que a gente precisa é de qualidade de educação, de investimentos na formação dos professores, formação universitária, básica, com qualidade, salário digno, estou repito. E, principalmente, a gente precisa oferecer visão crítica para que ninguém mais compre discursos como o do Escola Sem Partido. Eu, Andressa, representante dos professores em formação e dos que também já atuam nas escolas públicas e privadas, eu que comecei a vida acadêmica praticamente do zero, porque eu percebi que eu queria ser professora. Eu quis ser professora. Desde o meu 3º ano da enfermagem, eu quis ser professora. E ser professor não é dom, não é missão, não é vocação, é uma profissão. A gente não faz voluntariado. É uma profissão e tem que ser valorizada financeiramente e socialmente. Fomos formados para o que fazemos e continuaremos, né, em constante formação. Eu venho dizer que esse projeto, Escola Sem Partido, não é compatível com uma escola e com uma sociedade da inclusão, da diversidade e do respeito. Obrigada. Obrigado, Andressa, pelas palavras bem explanadas. Agora, vamos dar início, então, às perguntas, debate. Oi? Não vamos estender, até porque começamos um pouco mais tarde, né? Porque a gente tem aqui 2 horas de reunião de comissão. Mas vamos dar aberto, lembrando ao público que somente os 2 vão poder falar para a gente dar início, né, esse debate agora. Bom, vamos lá, de lá para cá, vamos começar. Vereador Tenente Mello. Bom, vamos lá, vou tentar ser rápido, já que a Andressa pegou o nosso tempo. Andressa, eu fiz de tudo para não ir no banheiro quando você falava, mas não teve como, eu fui. Deixei a porta aberta para te ouvir de lá, viu? Mas desculpa por ter que me ausentar durante a tua fala. Eu não conhecia o professor Ednilson, prazer conhecê-lo, fiquei feliz com as suas colocações. A Andressa já conheço de longa data, então... Bom, apenas algumas considerações, por favor, assim como vocês tiveram liberdade de falar, de expor suas ideias, também quero poder apresentar as minhas, até para a gente poder fazer o contraponto. Tá? Na fala do professor Ednilson, ele fez a pergunta: quem vai definir o que é doutrinação, no caso do projeto Escola Sem Partido ser aprovado? A Justiça. Cabe a eles a decidir se é ou não. Se algum aluno se sentir ofendido, ou algum professor se sentir ofendido ou atacado no ambiente escolar, e, porventura, desejar fazer o processo, denúncia, alguma coisa, cabe à Justiça decidir se é ou não caso de ofensa. Então, a respeito dessa pergunta, quem decidirá será a Justiça. Identificar a subjetividade e pluralidade dos alunos. Eu gostei dessa sua fala, Ednilson, porque, como professor, a gente tem esse desafio mesmo. E acho que foi a Andressa que citou vários casos, ou você mesmo, de alunos que são vítimas de agressão dentro do ambiente familiar. E, muitas vezes, isso vem parar no colo do professor. Essa informação de que o aluno está sendo vítima de alguma violência dentro do seio familiar. E, muitas vezes, o professor nem formação tem para lidar com isso. E aí cabe ao professor identificar isso dentro do ambiente escolar, que não era a previsão inicial, mas está incluído no nosso trabalho. A Andressa falou, os professores estão contra. Cuidado, Andressa, por mais de uma vez você falou isso, e por mais de uma vez você falou isso, estou aqui como representante dos professores, você generalizou. Então, assim como hoje tem 2 professores aqui com o seu ponto de vista contrário,
Daqui 2 semanas haverá 2 professores com ponto de vista favoráveis ao projeto. Então, temos que ter cuidado com essa generalização. Tá? Eu me preocupo quando fala perseguição ao professor, que o projeto quer perseguir o professor. Né? Eu encaro que o projeto ele tem um objetivo, permita meu ponto de vista aqui, de garantir que não haja perseguição no ambiente escolar, tanto do professor como do aluno. E aqui eu queria fazer uma pergunta aos 2 professores, mas é uma pergunta retórica. Quem é a figura mais importante na sala de aula? O aluno ou o professor? Como professor, eu respondo, a figura mais importante na sala de aula é o meu aluno. E eu vi na fala de vocês muita preocupação com os professores, parabéns, mas pouca preocupação com o aluno. Tá? E eu quero ter primeira preocupação com o aluno. Tá? E aqui eu falo disso porque é o seguinte, há bons professores, há excelentes professores, mas há maus professores também, assim como em qualquer profissão. E aos maus profissionais, dos maus profissionais que a gente tem que se proteger. Educação é mercadoria? Não, não é, longe disso, é um serviço. E como serviço, o consumidor tem lá seus direitos. Então, aí justifica, é um serviço prestado. Né? E aí, foi nesse quesito, ou nessa questão, Andressa, que o autor primeiro usou o Código do Consumidor. Estou só apenas explicando para você, tá? O porquê de ter usado o Código do Consumidor. Porque a educação é considerada como um serviço prestado. Então, aí justifica a colocação dele. Não estou nem dizendo que concordo, estou dizendo que foi a justificativa dele. Ambos falaram que que o projeto é inconstitucional. Não é. Ele foi considerado inconstitucional por um ministro do STF, o mesmo que falou que o Aécio não era para estar preso. Já que você citou o Aécio, eu me dou o direito de falar isso. Né? O mesmo ministro, é uma decisão monocrática, né? Não é uma decisão do colegiado. Então, o mesmo ministro que falou que o projeto é inconstitucional, ou seja, uma decisão monocrática, também, através de uma decisão monocrática, o STF disse que o Aécio tinha que ficar solto, mesmo falando que ia matar o primo dele na gravação. Andressa, você falou assim, o cartaz está sendo divulgado na Câmara. E qual o problema? Né? A gente tem que divulgar. Eu não concordo com o cartaz. Mas ele tem que ser divulgado. E por ele ter sido divulgado, vocês vieram aqui. Então, acho que a divulgação é importante. Não, eu digo vocês assim, a população prestou atenção na discussão. Então, é importante que se divulgue, mesmo que eu não concorde. A hora da discussão é aqui. E aí você falou assim, eu quero que esse projeto seja enterrado. Não, ele será votado. Porque nós não estamos numa ditadura. Ditadura que enterra, entendeu? Democracia vota. Então, o projeto não vai ser enterrado, ele vai ser votado, e para isso nós estamos trabalhando. Aprovado ou reprovado, aí é a maioria que vai decidir. E uma última colocação, que você disse assim, esse projeto ele considera sempre o aluno como uma figura passiva. E eu te falo que e te provo. Teve uma menina que foi vítima de uma situação complicada com uma professora no ambiente escolar, envolvendo até questões pessoais. Essa menina, para não se prejudicar, ela se retirou do ambiente. Como era uma questão de estágio, ela podia se retirar. Se fosse dentro do ambiente da grade curricular normal, o aluno teria que ficar até o final, e em razão da professora não ter a postura adequada, ela correria até o risco de ser reprovada. Você sabe de quem que eu estou falando. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Não, o projeto Sem Partido, o projeto Escola Sem Partido não está preocupado com os professores, está preocupado com os más profissionais. E aqui eu incluo professor e estudante. Assim como um mau profissional docente pode agredir um aluno também pode agredir um profissional docente dentro do ambiente da escola. E aí, o que fazer numa situação dessa? Você até citou o exemplo, o médico ele sabe o que tem que fazer dentro de um centro cirúrgico, por exemplo. Então, ele tem liberdade de atuação. Erros médicos acontecem. E aí, como é que se prova? Como é que se sabe que o paciente foi vítima de um erro médico? Então, o monitoramento de qualquer função, não, é minha opinião, tá? Não vem com o objetivo de cercear o direito de ninguém. Pode falar o que acha que deve, responde por isso, mas o de garantir o direito do que está sendo assistido. No caso do médico, você citou, por isso eu estou dando esse direito de usar o médico. E se ele comete um erro médico lá dentro? Quem que vai dizer que foi
cometido o erro. Né? Tem que ter um monitoramento. Não, não sei se filmado no ambiente, né? Mas tem que ter um monitoramento. Qual é o melhor meio de monitoramento? Não estou falando que é a filmagem, não. Eu estou só falando que a preocupação desse projeto, pelo menos da minha ótica, é de garantir que, em casos de falhas, o assistido possa se defender. E aqui, quando eu falo assistido, pode ser o docente. Pode ser o docente. Tá? Então, só para que você leve com você esse exemplo da estudante que foi vítima de uma situação pessoal e complicada dentro do ambiente acadêmico. Só que ela tinha o direito, ela tinha a opção de se retirar, porque era estágio voluntário, então ela podia se retirar. Mas se fosse no ambiente escolar, ela ia ter que fazer prova, e aquela profissional não ética poderia até reprová-la. Isso é um problema muito complicado, e que existe sim no nosso ambiente, infelizmente, mas em todo ambiente profissional existe. Tá? Mas prazer conhecê-lo, professor. Obrigado por suas falas, e lhe digo, sua madrinha estaria orgulhosa de você, se te visse hoje aqui. Tá bom? Obrigado por ter vindo. Bom, agora eu não sei se você fez uma explanação ou fez alguma pergunta para ele, você querendo alguma resposta. Alguém de vocês, só pela fala do vereador Tenente Mello? Ser um debate, né? Até porque ficou bem claro que não iria ser um debate. Então, a gente... Ficou bem claro que não seria um debate, seria uma explanação, porque quando é um debate, a gente tem os contra e os a favor. Depois da explanação, eu até falei que poderia vir a ser um debate, até porque a gente ia fazer algumas perguntas. Uma conversa. Não vou falar debate, para não entrar nesse ponto, então. Vereador Ricardo Zambrana. Obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar a exposição feita pelo professor Ednilson, pela professora Andressa. Corrigindo, Andressa, vou começar só por essa correção. Aí também, professor, né, vocês colocaram por diversas vezes a palavra vocês, como você fez agora, né, os contra e os a favores, né? E não é verdade isso. Só quero lembrar a vocês, aos presentes e quem nos acompanha, que o projeto ele é assinado por 9 vereadores. Nós estamos aqui nessa comissão discutindo, ouvindo todas as partes, né, e já aprovamos, inclusive, uma audiência pública para ampliar essa discussão. Então, quando o professor Ednilson, vocês, ou você mesmo coloca vocês, não é uma condição clara. Então, dos 17 vereadores, 9 assinaram. E, mesmo assim, é nessa exposição, na próxima exposição, na audiência pública, é que devem ser formadas as opiniões. Porque nem sempre um vereador que assina propondo o projeto de lei, talvez ele mude de opinião e vote contrário ao projeto de lei. Então, deixando bem claro que a Comissão de Educação aqui, ou nessa comissão, como você colocou, desses 4 vereadores, existe um só que assinou o projeto de lei. Nós não estamos aqui, né, numa condição de contra e a favor, nós estamos aqui numa condição de ouvir, aprender, pensar e criar a nossa posição realmente em relação a isso. Claro que alguns aqui, ou todos aqui, possam ter a sua opinião, mas eu já, nessa exposição, já aprendi muito, leitura também já aprendi muito, nas falas do colega já aprendi, então é assim que nós estamos fazendo. Então, deixar uma questão clara para todos que estão nos ouvindo aqui e acompanhando, o projeto de lei foi assinado por 9 vereadores. Nem todos aqui são a favor, nem todos aqui são contra. Nós estamos aqui formando opinião, inclusive de quem nos acompanha. Tá bem? Então, essa é uma condição clara só. Professor Ednilson, eu parabenizo realmente a sua fala, né, me remeteu realmente a minha vida toda, desde quando eu entrei na escola, minha época de colegial, minha época de faculdade, enfim, realmente me impressionou e me retornou ao meu passado, ouvindo essas questões que são realmente de palavras como idiotização, né, essa discussão de neutralidade, e eu também entendo que não existe neutralidade. Isso não existe neutralidade em momento algum. Não há como você se posicionar. E não é uma questão só dentro de sala de aula. Isso é uma questão que, se você for discutir política, futebol, religião, dentro do meu consultório, em qualquer situação, você tem a sua opinião. E todos nós, não só os professores, em diversos momentos somos questionados. Cada qual na sua profissão, e não estou dizendo questionado tecnicamente, estou questionado na vida.
não é? Então, hoje, todo cidadão, ele tem a sua opinião, ele deve ser formado, e eu acredito muito nisso, para ser crítico e para que ele possa, sim, debater com as outras pessoas a vida dele, a vida na sociedade. Então, a sua fala, para mim, realmente é muito interessante, desde que remeteu às questões de saúde pública, a outras situações, né, foi bastante importante. Também entendo que não há neutralidade, a partir do momento que eu fale qualquer coisa, dependendo da ênfase, como o senhor citou, ou seja, se eu vou determinado assunto eu vou abordar, ou se eu for atender determinada pessoa, é claro que eu gosto de atender mais uma pessoa do que outra. Às vezes a empatia, a simpatia ou uma situação é diferente. Então, realmente, nós nos motivamos ou nós damos a nossa ênfase no nosso trabalho a partir do momento que a gente tenha maior gosto ou maior satisfação naquele momento. Então, neutralidade realmente eu entendo como impossível. Também sou favorável muito às questões de diversidade, à discussão de diversidade. Eu acho que nós vivemos um momento importante na discussão. Os debates, sim, a realidade se faz necessário a qualquer momento e sempre. Como eu falei, a questão do aluno, não só o aluno, como qualquer pessoa, vai nos questionar na vida em qualquer momento. Então, parabéns pela sua exposição. São duas exposições do mesmo tema, mas são duas exposições bastante diferentes, né? A Andressa, de sua maneira mais questionadora, fez algumas colocações, Andressa, também importantes, mas, ao mesmo tempo, como eu falei, não generalize. Ou seja, da mesma maneira que estamos representando, eu acho que a discussão aqui realmente é bastante ampla. Então, é isso, esta casa, esta comissão, ela está aqui para ouvir a todos. Fazer o papel, ou como você colocou, faça o papel de vocês, é o que nós estamos fazendo aqui. Ou seja, estamos aqui para ouvir, para aprender, e aí sim, para poder definir o que fazer. Nós já ouvimos, essa comissão já ouviu bastante, a ponto de pedir uma audiência pública de tão importante situação. E o papel dos vereadores é esse, é poder realmente colocar em discussão para que possa fazer um direcionamento em relação a essa votação. Sim, os professores complementam a educação também, concordo que a educação também ela faz parte de todo. Nossa família, nossos amigos, as pessoas com quem convivemos, a complementação da educação vem da escola também. Se sentir decepcionado, eu acho que política é a categoria que realmente mais decepciona, né, a todos nós, né, e eu me coloco também do lado de lá também. Ou seja, em algum momento, aquela pessoa que você acreditava pode decepcionar. Mas a decepção em relação à discussão ou à apresentação de um projeto, todo vereador ou todo legislador ele tem a possibilidade de apresentar algum projeto. E equívocos nós cometemos na nossa vida, e para isso é a discussão toda. Então, a decepção, eu acho que, entenda que isso deve haver uma condição contrária. Eu acho que é importante, e esse plenário está cheio, que ele levante o assunto. Então, isso é importante. A professora Márcia, quando esteve aqui, como você colocou também, e os vereadores apoiaram, mas eu concordo com a sua fala, e foi a minha também, tipo assim, não, pode contar com a gente, né? Por amor e tudo mais. Não, eu acho que é uma profissão importante, sem sombra de dúvida, uma das melhores, como você colocou, que contribuíram na minha formação. Outro dia encontrei a dona Yaya, né, que ela foi homenageada, e era minha diretora no Carneiro Júnior. Então, a satisfação foi muito grande. E, sim, contribuíram na faculdade, pós-graduação, que contribuem para a gente, para fazer essa formação. Mas, em relação à condição, quando você coloca de ouvir o que foi falado aqui, de certa maneira, eu concordo, porque nós precisamos realmente de ações, mas nem sempre o legislativo ele consegue fazer essa ação. Eu estive ontem numa reunião no desembargador, ontem à noite, onde a gente vê situações que são obrigações do executivo. Então, o legislador ele tem a sua limitação também. Tá? Então, isso, e não estou falando assim, não, mas está tirando o corpo fora. Não, não é isso. É que existem limitações nas discussões também. Né? Não é culpa do professor que a educação está assim. Eu não tenho dúvida. Não é uma culpa. Existe uma situação muito maior que tem que ser discutida. Tá? Mas isso realmente não é essa condição e a gente concorda que não é culpa.
Quando você diz que convida você a discutir questões de saúde do professor, propor projetos de leis, é como eu falei, a Comissão de Saúde ela está aqui à disposição. Né? Coloquei a professora Márcia, o presidente Fabrício vai chamar para conversar, a Comissão de Educação. A secretária Maria Ângela esteve ontem lá também no desembargador, conversei com ela, ela também parece que vai usar a tribuna na segunda-feira, ela vai fazer uma apresentação e aí nós vamos começar a debater. A responsabilidade é nossa, sim, e sim, nós temos que haver essa discussão. Então, só para corrigir inicialmente, as colocações não são vocês, tá? Existe uma condição de discussão aqui, nós temos que haver essa discussão, qualquer projeto de lei que entre nessa casa tem que haver discussão, nós temos que nos preparar. Eu, finalizando aqui, eu queria ler realmente a questão do parecer do ministro, parte do parecer do ministro Luiz Roberto Barroso, independente, como colocou o vereador, se ele é uma decisão dele, ele tem a prerrogativa de fazer. Ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal, então ele tem essa prerrogativa. Então, duas coisas são interessantes para que nós possamos pensar, para que não se caia naquela situação onde você fazer leis e que essas leis não possam também caminhar. Tá? Então, essa é uma situação onde ele coloca no item 51, palavras dele. Mas o que é doutrinação? Que configura a imposição de uma opinião? Qual é a conduta que caracteriza a propaganda religiosa ou filosófica? Qual é o comportamento que configura incitação à participação em manifestações? Quais são os critérios éticos aplicáveis a cada disciplina? Quais são os conteúdos mínimos de cada qual e em que circunstâncias o professor os terá ultrapassado? Em outro item, e aí, professor, ele vem ao encontro do que o senhor colocou, citando outras pessoas. Item 53. O nível de generalidade com que as muitas vedações previstas na Lei 7.800 de 2016, é uma lei estadual, a qual ele derrubou. O estado de Alagoas, eu acho. Nós estamos. Do estado de Alagoas, que é da Escola Livre, então, a qual ele realmente derrubou. Então, o nível de generalidade com que as muitas vedações previstas pela Lei 7.800/2016 foram formuladas gera um risco de aplicação seletiva e parcial das normas, por meio da qual será possível imputar todo tipo de infrações aos professores que não partilhem da visão dominante em uma determinada escola ou que sejam menos simpáticos à sua direção. Como muito bem observado por L. Wilson, a neutralidade favorece o opressor, nunca a vítima. O silêncio encoraja o assédio, nunca o assediado. Então, essas situações são para que a gente possa formular as nossas opiniões, Andressa, para que a casa venha também depois a votar esse projeto de lei. Como fez uma colocação aqui o tenente Melo, a democracia, ela é esta. Da mesma maneira que você democraticamente pode falar que quer que enterre, a situação não funciona desse jeito, nós temos que debater e discutir. Por fim, eu tinha quase me esquecido, não é a profissão de professor que é sempre, existe sempre interferência. Todas as profissões existem. O dentista, e nós temos interferência, sim, até do Congresso Nacional, legislação sobre isso. As questões de erros médicos, mas também são balizadas e avaliadas. Tá? Congresso Nacional, há uma discussão agora que eu devo trazer para esta casa, ele tem um projeto de lei onde ele interferiu na situação dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Então, todas as profissões, elas têm interferência, sim, discussões, e elas têm a questão legal. Não tenho dúvida que a questão da educação ela é muito discutida. Mas todas as profissões elas têm interferência, são fiscalizadas e são balizadas de alguma maneira. Mas eu quero parabenizar pela apresentação, isso nos informa e nos faz pensar e é que nós vamos continuar trabalhando com esse projeto. Como colocou o presidente Fabrício, nós temos muito ainda que discutir, ouvir também os a favores do projeto e a audiência pública também servirá para isso. Muito obrigado, parabéns. Obrigado, vereador. Antes de passar a palavra ao vereador Carlos Molina,
queria só fazer uma pequena explanação a respeito do que foi falado, perguntar até para o Ednilson, no começo da fala, você tinha colocado que todos os professores, antes de começarem a aula, eles têm os projetos políticos pedagógicos. Foi isso sua fala, né? Você queria, se pudesse só colocar falar um pouquinho desse projeto político pedagógico, uma rápida explanação disso para a gente ter ciência. Pegou? Bom, assim, de uma forma bem didática, não são os professores que têm esse projeto político-pedagógico. Ele é um documento escolar da escola, que vai orientar a atividade do professor e dos demais funcionários da escola. Então, nele abrange, além do conteúdo ou a forma ou a didática de como o professor vai tratar o seu trabalho, ele também vai ditar como que devem ser organizadas outros elementos escolares, né? Ou da diretoria, da secretaria, em função da atividade escolar. Então, o professor ele apresenta a sua proposta de disciplina ao longo do ano, o que ele vai trabalhar ao longo do ano. Isso é levado para uma comissão de análise, né? Que a partir desses documentos do professor, da diretora, vai formar esse projeto político-pedagógico. Então, são conteúdos que serão levados para debater, o caminho que o professor vai seguir em suas aulas, né? E o tempo que ele vai levar para fazer isso. Então, é um documento que ele vai orientar os professores. Então, não é um documento do professor, é um documento da escola e que o professor vai... ele vai servir como uma base, um elemento de orientação às atividades. Obrigado, Nilson. Só para completar. Pois não. Quando esses conteúdos são discutidos, eles não são discutidos entre os professores, é toda a comunidade escolar. E a comunidade escolar ela é formada por professores, diretores, pais. Sim. Ok. Vou colocar também na fala do vereador Tenente Mello a respeito da inconstitucionalidade. Você colocou sempre a inconstitucionalidade por unanimidade. Esse fato não é real. Lógico que um ministro ele tem toda a autoridade, mas quando fala em constitucionalidade, você colocou em todos os pontos, eles estavam sendo inconstitucional por unanimidade, e isso não aconteceu. Só para deixar bem claro. Existem várias outras versões contrárias até ao relatório do ministro, tá? Só para colocar a par. Bom, a Andressa também volta a falar, quando você fala, você está sendo representante dos professores. Aí eu volto ao que o Tenente Mello, a gente está aqui para escutar todas as duas partes. Você está representando uma parte dos professores. Existe outra parte de professores que são favoráveis. Nós todos não tem problema aqui, mas tem muita gente que é favorável, não é à toa que vai vir 2 professores com opiniões contrárias. Então, não podemos colocar que você está sendo representante de todos os professores, e sim de uma parte que pensa contrária. E aqui na casa, geralmente, a gente tem aqui, como todo mundo fala aqui, que manda é voto, e cada um tem uma opinião. Com certeza, as 2 explanações tem vários pontos em comuns de pensamentos, vão vir outras pessoas e vão ter também outros pontos para a gente, até dar uma base aqui para o vereador Ricardo Zambrana, que é o relator dessa comissão. A questão até que você falou, no final, que todo mundo fez elogios, todo parabenizou a professora Márcia quando veio, com certeza ela colocou uma opinião, e até vai ter o direito da resposta da secretária, que tem opiniões, o que ela colocou tem fatos relevantes, e tem fatos que a secretária tinha falado que também não é verdade. Então, acho que isso, quando recebe alguém e nós colocamos apoio, isso é para melhorar a classe. E tenho certeza que, após a vinda da Mariângela, vou convocar,
vou pedir, convidar a professora Márcia aqui, ou outros professores, para falar desses, né, desses problemas que vêm acontecendo nas escolas municipais. Bom, vereador Molina. Muito bom. Sobrou muito para mim. A fala do Melo, eu diria que era 100% o que eu diria. Anotei algumas coisas que casam exatamente com a fala dele, algumas observações que foram feitas no sentido de pedir o cuidado, né, para as generalizações, mas todo mundo corre esse risco. Eu generalizo demais nas minhas falas, depois às vezes eu fico repensando, não era assim. Não era assim que era para ter saído. Então, são cuidados que a gente tem que ter, de fato. Eu quero dizer, nesse momento, só que eu estou satisfeito, acho que é bom a gente ouvir. Mais uma vez, reforçar que não temos pressa, é ouvir vocês, ouvir quem é favorável, dar oportunidade daqueles que não conhecem o projeto ouvir. Nós estivemos conversando recentemente, nessa semana ainda, né, sobre outros projetos que tramitaram na casa e a população não teve tempo de acordar. Quando viu, o projeto já tinha sido aprovado e, de repente, a maioria se mostra contrário. Poxa vida, não era isso que a gente queria, né? Então, esse é o tipo de projeto que a gente tem que ter muito cuidado, justamente por isso. Então, nesse sentido, eu acho muito positivo a gente estar ouvindo vocês. Vamos ouvir dia 30 os favoráveis. Naquela vinda de vocês aqui, a gente deixou claro que, pelo menos na minha posição, eu penso que se vocês ou outros, né, que representam a opinião de vocês, quiserem retornar, a gente faz um terceiro momento, um quarto momento. Eu acho que é isso, para enriquecer, para a gente conhecer as opiniões, né, contrárias. Bom, é isso. Eu queria agradecer ao público que está aqui presente e convidá-los, né, para a gente continuar esse debate de forma saudável, né, educada, como está sendo aqui. Ok? Queria passar a palavra, se alguém quiser colocar até pelas falas dos vereadores aqui. Pois não? Gostaria só de agradecer mesmo, né, essa disposição para nos ouvir. A princípio, né, a nossa intenção era usar a tribuna popular, aí por toda aquela questão a gente acabou chegando aqui, mas foi bem saudável essa oportunidade e a gente ainda vai se encontrar. Okay. Educação, digamos, mais técnica, né? Tudo que é feito aqui é gravado. Se vocês quiserem uma cópia, inclusive, é só pedir para o pessoal. Olha lá, o Gustavo. Faz oi aí, Gustavo. Só pedir uma cópia para o Gustavo, né? Vocês podem ter. Isso aí acho que ajuda, né? Para poder rever, enfim. Professor Edmilson? Sim. Da mesma forma que a minha colega, eu gostaria de agradecer a oportunidade de vocês estarem aqui de ouvidos abertos para ouvir esse outro lado, as nossas preocupações e os nossos pontos de vista também. Sim. Dizer que a discussão ela é saudável, né? Quando a gente faz essas trocas, né? Quando a gente está nesse ciclo de perguntas, de opiniões, de pensamentos, eu acho que isso forma o conhecimento que a gente quer, de alguma forma, que esse conhecimento, de alguma forma, garanta uma sociedade, né, solidária, saudável, uma sociedade tolerante, principalmente, né, e respeitosa, né, e é isso, né, agradecer mesmo vocês estarem ouvindo. E pensem, né, com carinho o que a gente tem dito aqui, né, que seja analisado. Eu queria até convidar a todos, não tem problema nenhum, de dia 30, se possível, estará aqui nessa casa 2 professores com percepção favorável. Então, acho interessante, se vocês, né, quiserem, estão convidados para o dia 30 de maio, então, às 3h30 da tarde, aqui no plenário, vai ter a mesma explanação, né? Podemos fazer futuramente um debate, não tem problema nenhum, porque eu acho que um debate seria até mais salutar antes da audiência pública. Nós aqui, depois da comissão, poderemos fazer isso, porque a audiência pública vai ser uma coisa até mais, como diz, não entra no quesito debate, seria mais uma explanação e pedindo o apoio de todos. Então,
eu já deixo até... Depois eu vou tratar aqui na comissão para que, né, podemos fazer um futuro debate, até com opiniões contrárias ou favoráveis. Né, eu coloco aqui de antemão também, a professora Márcia, aproveitar que, né, que você está aqui. Vamos, não sei se uma data semana que vem, está tranquilo? Ok? É semana que vem que você viaja? Na outra, né? Professora Márcia, não sei o seu tempo, se já faço o convite aqui da comissão para vir, juntamente com outros professores que quiserem, tiverem a mesma, a respeito até do que a senhora tinha falado na tribuna. Hoje é dia 18, hoje é 9/17. Não, 16, nossa senhora. Tá complicado, tá? Eu vou fazer o convite, professora, eu faço o convite por escrito, se puder estar aqui. Poderia. 23, ok. Dia 23, até porque a secretária Maria Ângela vai ter o direito da resposta segunda-feira, tá? Quem quiser também acompanhar a reunião, ela vai estar aqui. Bom, quero agradecer ao Ednilson, a Andressa. Às vezes é bom a gente escutar, e como a gente sempre elogia quem vem aqui, e é difícil também falar aqui, né, principalmente explanar opiniões, e com certeza opiniões, as suas opiniões, a questão do projeto vai agora mais influenciar muito o nosso relator, vereador Ricardo Zambrano. A gente tem que falar isso porque o projeto agora está nas suas mãos. Depois a gente discute. Bom, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 9ª reunião da Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Muito obrigado a todos.